sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Four forward, drift into the right level. 30 seconds forward drift. Contact light. Okay, engine stop. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful, beautiful. Isn't that something? Então, vamos aqui a um pouco da explicação da minha experiência com equipamentos de áudio. Primeiro, eu vou apresentar a vocês esse que é muito conhecido aqui nos Estados Unidos, o Spirit Box, né, o SB7, deixando bem claro, antes de qualquer coisa, que nenhum desses aqui eu sou monetizada por estar apresentando. Todos os equipamentos que eu tenho no meu laboratório foram através do meu próprio investimento, né, nesses equipamentos, então não foram objeto de doação em hipótese alguma. Então, o primeiro SB7 foi quando eu comecei. Esse aqui, depois eu vou mostrar os alto-falantes. Consequentemente a esse veio esse aqui, que é o SB11, tá? É como se fosse a evolução do SB7. A diferença dele ele é que tem rádio AM e FM, e você pode conectar as duas ao mesmo tempo, tá? Por que eu gosto muito desse tipo de equipamento? Porque os áudios aqui são todos, a varredura das estações são todas em inglês. A minha primeira língua é o português. Então, para mim, funciona muito bem, porque na hora que eu vou separar exatamente as palavras, quando eu salvo o áudio, eu tento ir atrás das palavras em português, né, respostas em português, e, muito importante, que tenham a ver com a pergunta que eu tenha formulado. Então, esse seria a evolução do SB7. Aqui é o último que eles lançaram, muito bom. Esse aqui eu achei tem menos ruído, tá? É um Spirit Box também, o lançamento último deles. Tem menos ruído, é muito bom, muito eficiente. Eu tenho feito muitos testes com ele. Outra coisa muito interessante, eu vou mostrar a vocês aqui, é um rádio. Para não dizer que eu não mexo com rádio, eu utilizo sim rádio. Esse rádio aqui é muito interessante, eu tinha visto alguns americanos usando, que estudam essa paranormalidade, fazem transcomunicação. Esse rádio é um Weather Channel, é um rádio que seria de tempo aqui, né? É muito bom para quem vai acampar e aqui às vezes tem mudança de tempo, neve, coisas desse tipo. Ele é muito utilizado e tem frequências aqui muito interessantes. Eu utilizo muita frequência que eles usam para informação do tempo. E como eu faço isso? Eu vou utilizando, ao contrário do Spirit Box, que permite fazer essa varredura automática, esse aqui eu utilizo a minha própria mão para fazer essa varredura, tá? É muito interessante, porque eu acho que ele funciona um pouco com o que eu detecto do que eu faço com as imagens. Eu acho que tem alguma composição aí de ectoplasma ou talvez uma facilitação do fluido, né, de emanação de algum fluido vital meu, que permita eu, manuseando o dial aqui, né, aleatoriamente, totalmente aleatório, eu consegui também as gravações com as respostas em português, tá? Então, esse é um rádio que eu gosto muito também de utilizar. Aliás, é o que eu tenho mais utilizado ultimamente.
Em termos de amplificador, foi o meu primeiro amplificador. Ele é muito usado com esse tipo de aparelho, Spirit Box, com qualquer um deles, tá? É um fiozinho que ele se acopla também a esse USB-11, que tá aqui, ó, a esse aqui que eu já mostrei, tá? E ao mais recente deles, que também esse aqui, qualquer um deles. Esse também é muito interessante, esse tipo de amplificadorzinho que você pode usar num aplicativo, tá? De celular. O que eu recomendo eu tenho visto alguns aplicativos aqui. Muita gente é muito crítica. Ah, não, aplicativos. Alguns aplicativos que eu uso, são 2 basicamente, eu noto que o banco de dados é totalmente em inglês. São palavras misturadas, mas são palavras em inglês. Não tem nada em português. Eu sou muito cuidadosa com a parte do áudio em português, porque se você utiliza um background em português, vamos supor que eu usasse esse Spirit Box no Brasil, a chance de resultado falso positivo seria enorme, porque ele vai rastrear rádios em português, né? Então, como a primeira língua é português, talvez venham respostas ali que talvez sejam comuns pelo fato de gerarem conteúdo em português. Então, esse seria um alto-falante. Esse aqui é um outro alto-falante, que é um alto-falante portátil. Também é como se fosse um amplificador de guitarra. É muito bom para usar tanto no seu celular com aplicativo ou com qualquer Spirit Box. E eu tenho um maior ainda, que aqui fica um pouquinho difícil de puxar, que chama-se Cube. É como se fosse esse, só que maior, tá? Mas embora seja portátil. Também é um amplificador de guitarra. É muito bom porque ele isola um pouco esse ruído, né? Sempre existe esse ruído de fundo e ele prejudica bastante, né? Quando você vai escutar o áudio e tentar isolar as palavras, esse ruído pode cansar muito o seu cérebro e dificultar bastante quando você tiver que examinar os áudios. Com relação à câmera, tá? Eu gostaria de mostrar algumas coisas que são interessantes. Deixa eu guardar esse aqui. Essa câmera aqui, eu tenho até um xodó por ela. É uma coisa muito simples, é muito antiga essa câmera. É uma Canon G1. Antigamente, eu filmava de fora com ela, né? Porque você tem o modo aqui de filme. E eu filmava com ela, de longe, as imagens se formando na televisão. Porque o que acontecia? O Klaus Schreiber, o método dele, você colocava a gravação e você pegava o que estava dentro da tela. O que eu achei muito interessante é se, talvez filmando de fora, você conseguisse pegar que aquele fenômeno que estava ocorrendo realmente na tela da televisão. Ou seja, eu pegava o fenômeno ocorrendo na tela. E, para mim, isso aí foi muito interessante, eu usar do lado de fora. Então, essa aqui foi uma câmera que eu utilizei. Depois, eu utilizei algumas câmeras aqui normais, Canon, portáteis. Mas eu chamo atenção para essas que eu tenho utilizado ultimamente, que são de full spectrum. Essas aqui, ó, são as que vendem aqui. Elas até não são muito caras, eu não considero até muito caras, perto do que seria uma full spectrum, né? Com infravermelho, que é 4K. Ela é muito boa porque eu acho que ela permite detalhes, até pela funcionalidade dela, porque ela é uma câmera adaptada, né? Talvez de pegar alguns detalhes dos espíritos que uma câmera, talvez normal, que não tivesse o full spectrum, que tivesse, por exemplo, só o IR, que é o infravermelho, né, captaria. Ou que não tivesse nem o infravermelho, nem o full spectrum, captaria. Então, essa sim, eu tenho visto. Essa aqui é uma antiga que eu tenho. Também é a mesma coisa, só que essa aqui é 24 megapixels, essa aqui já é de 30 megapixels, tá? Ou seja, a resolução já está um pouco melhor. Então, elas têm me ajudado bastante, me auxiliado bastante na captação. Mas eu volto a dizer, nada disso eu diria que foi determinante para você conseguir resultados. Não, isso aí, todo esse investimento é feito a partir do momento que você vai notando que a sua pesquisa está se desenvolvendo, que os resultados estão sendo satisfatórios. Bom, consequentemente, deixa eu apresentar a vocês só a parte aqui do laboratório,
Eu vou tentar aqui desconectar. Até não vou demorar muito tempo, só porque ele está conectado aqui na minha força. E aqui, eu vou mostrar a vocês. Aqui, basicamente, ele está com um filme aqui, porque às vezes eu estou fazendo nessa pequena e eu não gosto que nada influencie na captação de uma TV só. Então, quando eu faço só numa, eu boto nessa aqui também, eu tampo e vou fazendo assim. Podem ver aqui, ó. Aqui tem um papel também alumínio. Eu estou colocando papel alumínio aqui. E se tá conseguindo ver, deixa eu colocar pra cá. Tem umas lâmpadas. Deixa eu ver, talvez mais pra cá. Tem umas lâmpadas aqui full spectrum, tá? Aqui atrás, inclusive, tem uma lâmpada full spectrum. Eu vou ligar para vocês verem. Ó. Deu para ver? Aqui, ó. Tem uma lâmpada aqui atrás, ó. Ela fica assim, mas fica também no azul. Agora, que tipo de lâmpada seria essa? Eu vou explicar direitinho. Esse tipo de lâmpada nada mais é do que lâmpada de aquário, tá? É uma lâmpada de aquário. Não é nada especial, não é nada, digamos assim, muito complicado, né, de se encontrar. Quem tem aquário, eu tenho aquário, no caso, eu utilizei essas lâmpadas, eu retirei do meu aquário, que eu achei bem interessante o tipo de iluminação que ela fornecia, né? Então, veja só, eu tenho uma teoria, uma hipótese, fornecendo não só através da câmera, o espectro da câmera, o infravermelho, mais infravermelho de lâmpadas, mais o espectro também de lâmpadas. Eu acho que toda essas luzes, né, evidentemente controladas, porque também você não pode botar muita exposição de luz por queima de ectoplasma, que é uma outra teoria minha, uma outra hipótese. Isso aí eu acho que facilita bastante, de alguma forma, os espíritos manipularem essas luzes, né? E aí sim, para formar os rostos que vem aparecendo, ou as paisagens, ou também as naves, que às vezes eu pego, né? Que eu capto aqui, na parte de ufologia. Mas é muito interessante, porque um áudio que eu fiz uma vez me respondeu um questionamento que eu acho muito interessante. Eu perguntei, como é que vocês manipulam a luz, né? Como é que vocês conseguem manipular a luz? A resposta foi o espectro. Ou seja, eu entendi perfeitamente que o que acontece é que eles manipulam o espectro da luz. Então, esse espectro é que é manipulado. Então, isso é uma pista. Mas é o que eu digo, eu estou formulando toda uma hipótese do que pode estar acontecendo aqui, que justifique o fenômeno, esse tipo de imagem, né, que eu venho recebendo. Então, basicamente, em estrutura de áudio e imagens do que eu tenho aqui, que eu possa fornecer a vocês e acrescentar alguma coisa, seria basicamente isso. Ainda sobre a parte de áudios, eu gostaria só de acrescentar, demonstrar, além do Audacity, que você pode usar como o seu gravador direto do computador, né? Você pode gravar através desse software, né, de captação de áudio. Você também pode utilizar gravadores. Esse aqui, eu amo esse gravador, é um gravador raro hoje em dia, ele é o RR-DR60, ele é muito utilizado aqui por Ghost Hunters, porque ele tem um defeitozinho de fabricação que foi muito positivo para quem lida com paranormalidade, porque ele tem um ruído de fundo próprio. E esse ruído de fundo, ele proporciona, como se fossem vozes, né? Ruído de vozes saindo de cada gravação que você faz. Então, ele auxilia muito, até mesmo quando você não precisa colocar nenhum ruído auxiliar, por exemplo, ligar um rádio ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui você consegue bons EVPs mesmo. O outro que eu diria que é muito interessante também é esse Olympus, também muito usado aqui.
né? Esse gravadorzinho. Ele é muito prático, porque você já aqui tem feito uma USB, você já faz a gravação, já conecta no seu computador e aqui você já consegue analisar. Então, basicamente, são os 2 gravadores auxiliares que eu utilizo hoje em dia. Lembrando que esse aqui eu uso muito para EVP, tá? Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os materiais que eu utilizo na captação de imagens e também de sons transcendentais. Para a parte de som, eu utilizo o computador com um programa chamado Audacity, nele que eu faço essas gravações com o auxílio de uma bolha de vozes. Eu testei alguns outros aplicativos, existem vários que são bons e até consegui alguns resultados bem interessantes, principalmente com o Conton Box. No entanto, a minha preferência ainda são para as bolhas. Depois, nesse mesmo aplicativo, eu faço, se for necessário, redução ou ampliação de voz e vou fazendo os devidos recortes. Sempre tentamos entrar em contato com alguma estação comunicadora. Depois fazemos essa conferência, mas basicamente eu uso um celular e o próprio computador e esse aplicativo. Depende deles. Nossa parte depende fazer a verificação se recebemos as mensagens, tanto para pesquisas quanto quando nós fazemos a pedido ou para alguma pessoa querendo saber a notícia de algum falecido. E basicamente usamos para a escuta também fones de ouvido simples ou até mesmo esses headphones, porque é importante repetir e repetir até ver se realmente aquilo que você ouviu condiz, se tem sentido, etc. E fazer os devidos recortes. Basicamente, em termos de som, é isso. Nós usamos pouco equipamento, eu, no caso, uso pouco equipamento, no entanto, dependo totalmente deles e a parte nossa é a parte de fazer a verificação da escuta. Eu vou mostrar para vocês também alguns materiais que eu utilizo para fazer as captações de imagens. Como muitos, quando iniciam seguindo modelos daqueles que já fizeram e experimentando técnicas. Eu não sou cética exatamente, mas eu tinha essa vontade de experimentar várias técnicas para ver quais seriam os resultados que eu conseguiria. Eu vou pegar algum material e vou mostrar mais ou menos para vocês. São materiais bastante simples e nós oferecemos algo em termos de energia, a nossa própria energia, e energia através de luzes, vamos dizer assim, né? E depois fazemos as devidas conferências. Então eu vou mostrar alguns materiais, inclusive 2 televisões que eu tenho antigas. Uma delas funciona só em tela azul, onde eu faço inúmeras captações só filmando a própria tela azul, e uma outra que eu consigo fazer, comprei um equipamento transformando de analógica para digital, e eu consigo fazer a retroalimentação usando também um cabo HDMI. Então eu já vou em seguida mostrar esses materiais para vocês. Antes de mostrar para vocês os materiais que eu utilizo para captação de imagens, lembrei de uma curiosidade. Eu tentei replicar uma caixa fantasma, uma Ghost Box, que também foi reproduzida por um amigo da Espanha, que obteve resultados muito interessantes e eu resolvi testar.
tentei fazer a reprodução dessa caixa e ela tinha essas características. É uma caixa de MDF com vários furos, e em cima também furado em formato de cruz, porque era assim a original. Dentro dela foi colocado um cristal, exatamente porque o cristal é um excelente captador de energias, né? E com essa lâmpada que é direcional. Então ela ficava direcionada nesse cristal. E também dentro dessa mesma caixa um gravador. Um gravador, inclusive, é um Tascam, ele é muito bom para outras gravações que eu faço também. Ele tem uma boa captação. E além disso, tinha um misturador de frequências que eu tentei comprar fora, mas não entregavam aqui para nossa região, não entregavam aqui para o Brasil. Então não consegui, e testei com um radinho AM/FM, mas não obtive respostas em tempo real. Encontrei alguma resposta que eu achava inteligente, mas em edição, não propriamente como seria meu primeiro intuito, que seria de conseguir em tempo real. Agora vamos lá. Também comentei que em termos das minhas televisões eu uso esse adaptador. Numa delas, a outra não, porque uma só se mantém tela azul e chuvisco. Uma eu consigo transformar de digital para analógica. A parte de som, então, fechamos que seria basicamente isso. Para as captações de imagem, eu costumo usar bastante luz, que eu acredito que a luz seja energia, então nós oferecemos dentro das nossas possibilidades o que temos, o que achamos que possa ser interessante. Então eu utilizo essa luz negra com esse adaptador, ou em outro lugar. Eu tenho duas delas que eu gosto de utilizar, dá um efeito na atmosfera assim muito interessante. Também essa outra que eu tenho na versão adaptador ou nesse próprio local, ela gira e com luzes coloridas também direcionais. Fora essa, tenho uma outra luz quente, é uma infrared, não está exatamente aqui perto, para eu não me movimentar muito e buscar lá, mas é uma infrared que vários pesquisadores também utilizavam, e eu comprei para ver qual efeito que daria, não é? Um dos materiais que eu utilizo, como eu iniciei replicando, exatamente o plástico bolha, que normalmente é colocado em frente ao rosto, pode ser numa versão mais miúda ou numa versão ainda menorzinha, né? Só essas plástico bolha, essas bolinhas menores, uma ou outra, o que vocês tiverem em mão, ou até mesmo esse tecido que eu comprei com esses brilhinhos, porque refletindo luz, eles também podem usar esses pontos para modular, né? Para modular um rosto, que é esse objetivo maior das transimagens, normalmente obter faces, embora muitas vezes apareçam nossos seres celestiais, ou vamos dizer extraterrestres, que nós pelo menos acreditamos que seja devido à natureza diferente de formato de rosto, cabeça, olhos, etc. Sempre com luz aplicada. Normalmente eu filmo e a partir disso eu vou fazendo a verificação dos frames para tentar localizar alguma imagem. Testando também, já fiz o teste com algum resultado do vapor. Esse é um vaporizador simples caseiro, existem outros maiores, menores, independe disso, com o auxílio
de uma cartolina preta, um tecido escuro, para evidenciar, para dar esse contraste de cor. Também pode-se e deve-se aplicar luz. Depois, novamente, fazer a verificação. Você pode usar qualquer aplicativo que você possa verificar imagens. Eu, particularmente, gosto muito do Movavi. É um aplicativo que eu uso para essa verificação de imagens, posso recortar. E um elemento muito importante para mim é o meu celular, porque cada vez que eu localizo imagens, eu volto a visualizar com o celular. E esse aqui é um celular bem antiguinho, tem um mais novo, mas esse me dá um resultado ótimo. E é um Moto Lenovo, bem antiguinho, mas para imagens ele funciona muito bem. Para verificação das imagens, mas para mim, no caso, eu verifico também com óculos 3D. Parece que as imagens saltam. No entanto, não fiz ainda nenhuma filmagem utilizando de alguma forma eles para ver se as pessoas veem tão bem quanto eu. Mas algumas as pessoas percebem que elas ficam realmente 3D. Você percebe todas as alturas diferenciadas na imagem a olho nu. Agora eu vou retirar um pouquinho, sair um pouquinho daqui para mostrar a minha TV para vocês, as minhas TVs. E uma... Como puderam observar, os materiais que eu utilizo atualmente são materiais bem simples, de acordo com a necessidade ou com a minha curiosidade de testar, de experimentar, eu adquiri um outro material. Mas é interessante que as pessoas saibam quais são os materiais utilizados por diversos transcomunicadores, desde a aparelhagem mais sofisticada até uma mais simples, porque de qualquer forma, se você tem essa curiosidade, é muito importante que você aprenda um pouco sobre os transcomunicadores, os pioneiros, como que eles começaram e quais foram os resultados obtidos, os que atualmente trabalham com a transcomunicação, vendo materiais, experimentando, tem aplicativos, tem a bolha de vozes, tem pessoas que se acertam bastante com a parte de som, outras com as imagens. Então, seja qual for o caminho que você leve com seriedade, leve com carinho, com amor, que com certeza você vai obter bons resultados. Bom, pessoal, eu utilizo alguns equipamentos ainda na minha pesquisa, mas pretendo estar aos poucos, sempre estou pesquisando algumas outras ideias, novas ferramentas, novas pesquisas para aprimorar toda a forma de evidenciar, digamos assim, a comunicação com o outro lado. Uma das ferramentas que eu utilizo, vou começar falando da Dual Road, que pode se chamar também Dowsing Roads em inglês, né, chamada. Esse aqui é um equipamento de comunicação, podemos dizer, conhecido radiestesia de forma geral, né, que ela capta as energias telúricas do ambiente. No Brasil é utilizado para terapias, medição de chakras e também
de radiações, as energias telúricas para encontrar água nos locais, nordestes, lugares que tem pouca água, então as pessoas utilizam. Só que essa aqui, ela é a base de cobre, utilizada mais por americanos, certo? Não existe um curso para o sobrenatural, né? Digamos assim, para comunicação com os espíritos, mas aconselha-se, claro, tomar todos os cuidados, estudar a fundo um pouco mais do que é o assunto, entender a mexer com as energias, a entrar, sair das energias, a se cuidar e saber como utilizar esse equipamento, né? É um equipamento que você precisa estudar um pouco mais, né? Ela não prevê futuro, ela é um equipamento apenas para conversar com o ambiente, digamos assim, né? Também ela funciona também em conexão com os chakras. As perguntas são feitas também aos espíritos, mas ela é conectada aos nossos chakras. Isso é digamos assim, um estudo que nós utilizo também o famoso Spirit Box Rádio da S-Box Ghost Top. Ele faz varreduras, é EVP também, um gravador de EVP nele. AM, FM, gosto muito desse rádio, tive resultados muito interessantes com eles. Utilizo também esse equipamento que eu montei com 2 Kinects. Não ligo os dois de vez. Essa é a câmera famosa Kinect do 360, Xbox 360, no qual ela tem 3 câmeras, uma infravermelha, no qual ela joga o infravermelho, a outra uma câmera que lê o que está dentro do infravermelho, liga os pontos, e uma outra câmera normal. Esse outro Kinect já é o Kinect 2.0, de uma versão melhor, digamos assim. Ele tem 3 infravermelhos muito bem fortes, tem uma câmera também superior, tem aqui um pequeno microfone, né? Ele capta também sons, mas não uma qualidade muito alta, mas tem. Uma câmera noturna, eu capto muitos orbes com ele, adoro, sou apaixonado por esse Kinect aqui, todos os dois, mas esse aqui em especial, que eu uso um tablet aqui, não está aqui no momento. Você coloca um tablet, faço a instalação, bateria para poder suportar. Utilizo também bolinhas sensíveis ao toque. São sensíveis ao toque para ajudar, dar opção para comunicação com os espíritos no momento, né? Para eles poderem tocar, sim, não, estou aqui, não estou, né? Estou interessado em conversar. Utilizo o famoso K2. Esse aqui é famoso, né? Muitos pesquisadores utilizam. Detector de campo eletromagnético, onde a gente consegue conversar com o espírito através da sua baixa frequência, né? Acredita-se que os espíritos falam em baixas frequências e eles têm a energia de eletromagnetismo. E aqui conseguimos ter algumas respostas. Claro, sempre tem que questionar. Muito importante isso. Utilizo também esta famosa ferramenta para ligar os pontos no escuro, né? Pedir para chamado famoso Ghost Walker, Spirit Walker, né, em inglês, que é onde o espírito passa um vulto através dele. A gente pede para ele fazer isso para poder evidenciar, né, de parar no escuro. É um pouco mais complicado, né, que exige uma certa plasmagem do espírito, mas dependendo da energia, da densidade,
assim que eles se encontram, ou se ele tiver energia para isso, ele consegue passar assim. Eu ainda não tive resultado porque eu utilizei poucas vezes, mas é bem interessante. Então, o que eu posso mostrar mais? Sim, pedais, redução de ruído, se for do interesse do pesquisador, utilizar o portal, né, para reduzir os áudios, reduzir o ruído das frequências de rádio. Claro, vários aplicativos utilizam diferentes ferramentas diferentes, estou sempre questionando, testando uma outra nova, sempre busco as mais sérias, que tem um bom respaldo, mas também estou testando e abro minha mente para outras possibilidades. Vamos lá. O que eu posso mostrar mais? Sim. Essa câmera Full Spectrum é uma câmera chamada Full Spectrum. O que seria o Full Spectrum? Ela é uma câmera diferente das câmeras convencionais, ela capta os extremos das cores que são visíveis aos olhos humanos, né? Que são o infravermelho e o UV, ultravioleta. Então a imagem dela ela fica uma imagem rosa, principalmente de dia, quando ela capta essas frequências, né? E ela é uma câmera noturna também. Tem uma infravermelho. Eu sou apaixonado por pesquisar orbes, para interagir com orbes. Já captei rostos dentro de orbes. Já consegui interagir, eles passando, enfim, supostamente se comunicando, né, nos equipamentos. Então essa câmera que eu trouxe da Ghost Top, lá de fora, muito interessante. E o que eu tenho mais aqui que eu posso mostrar? É isso, né? No mais, são câmeras normais, GoPro, luzes. Essa tem uma outra luz que também ela acopla nessa câmera. Ela está aqui agora. E ela liga um infravermelho super forte junto com o V e forma a luz Full Spectrum, justamente para ajudar nas pesquisas. Bom, pessoal, essa aqui, essa é a Phazon câmera. É um novo lançamento da Ghost Top. Tem várias luzes ambientes para gravar, né, para cenários paranormais. Ela tem luz UV, tem essa luz infravermelho para enxergar no escuro. Virou minha câmera preferida, sou apaixonado por essa câmera aqui. Qualquer investigação que eu faça, eu levo. Ela já é uma coisa... Isso aqui é comprado por fora, né? Esse equipamento, e tanto esse que também é um power bank, que eu deixo ela carregando aqui em tempo real. Ela encaixa aqui, magnética. Ela tem o infravermelho dela, mas essa pecinha aqui ajuda demais a conta. Aqui eu coloco as cores que eu quiser, posso medir o nível do infravermelho, várias cores, cenários paranormais, atmosfera, infravermelho, que é fundamental, e a luz UV também, que ela forma o chamado Full Spectrum. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos de Spirit Box. Bom, os aplicativos de Spirit Box que eu mais gosto é os aplicativos do Spam Paranormal, que é um espanhol falado no reverso. Todos os aplicativos dele, que são muitos, é o espanhol falado no reverso. A única coisa que vai diferenciar é que uns vão ser mais grossos, outros vão ser mais finos, uma voz vai ser mais sussurrada, a outra vai ser de vários tipos diferentes, mas o foco principal é o espanhol no reverso. Então, o primeiro aplicativo que eu usei na minha vida, que eu me lembre, que eu tive assim comunicações maravilhosas com a Estação Rio do Tempo, foi esse primeiro aqui, que é o Rádio Hack. Na época, eu achava o aplicativo maravilhoso.
ele tem um barulho assim terrível, terrível. Mas eu entendia tudo e eu tive comunicações perfeitas com a Estação Rio do Tempo. Porém, hoje, com o meu ouvido mais apurado, né, eu não consigo mais ouvir esse aplicativo aqui. Eu acho ele extremamente barulhento. Tem um outro aplicativo que é muito, muito bom, que é o Bips BCN. Ele não tem muitas configurações, não tem muitas coisas para você mexer. Só dá para mudar aqui a varredura 250 ms, 300, 400, 500, ou colocar no automático para ele fazer a varredura sozinho. Depois nós temos aqui o Anarion. O que é o Anarion? Para mim, o Anarion é uma versão mais completa do Bips BCN, porque é a mesma voz, só que aqui no Anarion nós temos ela masculina, aqui no primeiro botãozinho, no segundo feminino e no terceiro voz de criança. E a gente pode selecionar qual que a gente quer usar. Pode ser os 3 juntos, pode ser um separado do outro, pode ser 2 juntos. Depois aqui mais para baixo, a gente tem essa parte que a gente pode colocar no automático, ou a gente pode pegar essa partezinha e ir desde aqui do lado direito até o lado esquerdo, regulando a velocidade com que a palavra vai saindo. Aqui embaixo, a gente também pode colocar no automático, para ele varrer automaticamente, ou você muda manualmente. Entendeu? Então, ele tem bastante configuração, o que torna ele muito melhor que o Bips BCN, porque você pode fazer com ele, deixar ele do seu jeito, da maneira que você escuta melhor. Um outro aplicativo que eu também gosto muito da Spam Paranormal é o Spam Paranormal Spirit Box Zoom. É uma voz meio sussurrada, mas também eu tive comunicações assim maravilhosas com esse aplicativo. Ele também dá para você controlar a varredura e dá para colocar assim aqui em várias velocidades. Tem a velocidade 1/1, 1/2 e 1/3. Geralmente eu uso no 1/2, que eu acho que é que fica melhor. E aqui no meio aqui eu uso geralmente 500 ms, que eu acho que é o que fica melhor. Bom, esses aqui são aplicativos do Spam Paranormal, mas ele tem muitos outros aplicativos, tá? São todos baseados no espanhol, no reverso, mas o que vai mudar mesmo é a tonalidade da voz. Nós temos o FEME, tem um monte de aplicativo da Spam Paranormal. Aí aqui do lado eu tenho o Cultos. Todos esses aplicativos aqui são grátis, tá? Aqui nós temos o Cultos, que eu acho ele também sensacional. Ele não é da Spam Paranormal. Acho que é Marcos Cultos que fez. Acho que, se não me engano, é esse nome. E ele também é muito bom, fica muito audível o som dele e tem essas bolinhas que você pode mudar, pôr mais para a direita, mais para a esquerda. Você pode tipo desligar aqui e ligar a bolinha, deixar com menos vozes. Então ele é muito bom. E aqui nós temos o Necrophonic, que é o aplicativo pago. E tem muita gente que pensa de uma maneira errada. Pensa que só o aplicativo pago que é bom, que os outros não prestam. Só que não tem nada a ver. Ele é pago porque a pessoa que criou quis cobrar um valor dele, então por isso que ele é pago. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor que nenhum desses aqui. Eu gosto do Necrophonic quando eu tenho que fazer uma comunicação rápida, porque ele é fácil de entender em tempo real e ele é fácil também de editar, só que ele tem uma voz um pouco assim distorcida. E uma coisa que eu não gosto nele são os gritos, tem muito grito no meio. Acaba deixando uma coisa meio macabra para quem está fazendo transcomunicação instrumental. Para quem está, tipo, no cemitério lá, um canal que faz, né, esse tipo de investigação, até vai.
Mas para transcomunicador fica meio esquisito, sabe? Você tá falando lá com o espírito, de repente vem um grito lá. Mas enfim, eu gosto dele. E a pergunta que todo mundo me faz: qual aplicativo é verdadeiro e qual aplicativo é fake? Gente, não existe aplicativo fake. Todos os aplicativos que tem no Play Store ou que não tem no Play Store, que tem em outras páginas qualquer, todos funcionam. Por que eles funcionam? Porque o espírito, ele só quer o ruído do aplicativo. E todos os aplicativos têm ruído. Então, se todo aplicativo tem ruído, o espírito vai usar o ruído que for dado para ele. Então, como que eu escolho qual aplicativo que é melhor? O melhor aplicativo é aquele que tem a fala mais limpa, que não tem tanto barulho, aquele que seu ouvido vai se acostumar melhor. Porque tem gente que escuta melhor com o Cultos, tem gente que escuta melhor com a Narium, né? Tem gente que escuta melhor com o Bips BCN. Então vai depender muito do seu ouvido. Não existe aplicativo fake. Até aquele aplicativozinho mais simples, que só tem um botãozinho para apertar, que não tem nenhuma configuração, ele também funciona. Porque o espírito, ele fala no barulho do ventilador, no barulho da chuva, qualquer barulho que for dado para ele e ele quiser se comunicar com você, ele vai usar aquele barulho. Bom, que mais que eu tinha que falar aqui? Deixa eu colocar aqui de volta na minha tela. Então é isso, gente. Não existe aplicativo fake, não existe. Vocês podem baixar, testar todos os aplicativos do Play Store. Eu, pessoalmente, sou a rainha do teste, né? Inclusive o pessoal da Rio do Tempo uma vez falou para mim, tem até um áudio no meu canal: você é a moça do teste? De tanto que eu testo aplicativo. Mas eu não testo uma vez, eu testo 2, 3, 4, 5 vezes, aí passa um tempo, eu testo de novo. E tudo que vai surgindo de novo eu vou testando. Aqueles barulhentos eu já vou descartando, porque hoje em dia eu quero um negócio mais silencioso, mais calmo, mais tranquilo. Ultimamente eu estou usando mais bolha, tá? Mas os aplicativos funcionam, sim, muito bem, pode usar, mas tem que ter um estudo para isso. Não é você ir baixando lá do Play Store e já ligar, eu quero falar com fulano de tal. Não, tem um curso no meu canal de gravação e edição de áudio, com vários livros para vocês lerem, para vocês entenderem como tudo funciona, porque você não pode ligar o aplicativo na sua casa sem saber o que você está fazendo. Entendeu? Porque a gente tem que se comunicar através da estação. Pode ser Rio do Tempo, Central, qualquer estação. Mas você não pode ir chamando o espírito assim na sua casa, porque você pode pegar um espírito que está vagando, ele vai ficar lá do seu lado te perturbando depois e não vai sair da sua casa porque ele vai querer ficar falando com você o tempo todo. Então, cuidado, pessoal. Estudem primeiro, para vocês entenderem como que vocês conseguem um contato com a estação, com as estações, e depois que vocês aprenderem, aí vocês vão pegar o seu aplicativo, tentar entrar em contato com a estação, estabelecer aquele vínculo com a estação, e a partir daí, com toda a segurança do mundo, vocês vão poder fazer as suas comunicações, tá? Sempre com segurança. É isso aí. E espero que eu tenha ajudado. Então eu vou mostrar os equipamentos que eu utilizo para fazer captação de áudio, porque eu só trabalho com áudio, não trabalho com imagem. Então, o que eu mais utilizo é este aqui, o celular. Para mim é o mais completo que tem, porque você pode fazer captação de imagem filmando com a filmadora, claro. Pode fazer captação de áudio com o gravador, pois o princípio básico da captação do áudio é um ruído e um gravador, né? E você pode utilizar o Lexis
que ele trabalha em segundo plano, ter o ruído aqui mesmo e fazer a gravação. Caso você utilize alguma caixa Bluetooth e vá gravar e grave com o celular, só uma dica: essa esponja aqui, que pode ser até esponja de lavar louça, tomar banho, uma esponja. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu gravador, seu celular, botar em cima. Ah, mas para que isso? É porque, por exemplo, quando a gente coloca em cima da mesa, a mesa capta as vibrações, porque o som é vibração. Então, o celular capta essa vibração. Aí, o que a esponja faz? Ele filtra essa vibração, essa sujeira sonora, né? Ele filtra e o gravador capta o áudio mais limpo, as vozes até mais limpas. Então, é uma dica: esponja, coloquem a esponja embaixo do seu gravador. Outro aparelho que eu costumo usar para fazer EVP com som ambiente é esse gravadorzinho aqui digital. Ele é extremamente sensível, tem uma captação excelente, mas você também pode fazer com o seu celular. Ele tem um microfone dele interno, muito sensível. Ele tem uma entrada para fones e também tem uma entrada para microfone, caso você queira utilizar mais um microfone mais sensível, vamos dizer. Mas eu utilizo esse aqui também para fazer EVP, mas o seu celular também serve, viu? Então, agora eu vou mostrar o radinho varredura, o FM. Muitos conhecem, outros não. É um rádio varredura FM que eu montei para usar junto com o portal, certo? Então é este aqui, o rádio varredura. E agora o portal, vou falar para vocês como é que monta. É simples, não é difícil, tá? O portal precisa de uma caixa de som, certo? Não necessariamente precisa ser uma caixa de guitarra, pode ser uma caixa de karaokê, que ela tem até bons efeitos, né? Pode ser o som da sua casa, se tiver alguma entrada no amplificador, também ajuda. Então, eu vou mostrar só o principal, que é o redutor de ruído. Eu utilizo o reverb, mas é opcional, tá? Então, vamos para o principal. Esse aqui é um pedal de guitarra, o noise gate, é o redutor de ruído. Esse aqui é o da Joio. E para ele funcionar, eu preciso de 2 cabos. O primeiro cabo, eu utilizo um P10 e um P2. Por que P10 e P2? Por exemplo, a fonte do ruído, você tem que observar isso. Por exemplo, esse radinho é a fonte do ruído. E a saída dele é um P2, tá? Então, eu encaixo ele aqui, mas isso não quer dizer que a tua fonte do ruído
também tem a saída P2, pode ser um P10. Você tem que prestar atenção nisso, tá? No meu caso, a saída é um P2, que aliás também serve no celular, porque você pode usar rádio, pode usar o celular, qualquer fonte de ruído você pode usar no portal, certo? Mas observa a saída, não esquece se é P2 ou se é P10. Da fonte, eu vou colocar na entrada do noise gate, certo? Agora vem o segundo cabo, que eles são 2 P10. 2 P10. Eu utilizo cabos estéreo, mas pode ser usado cabo mono, não tem problema, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar este P10 na saída do noise gate. Fonte do ruído vai para a entrada do noise gate, vai para a saída do noise gate, que vai para a caixa de som. Eu vou pegar agora a caixa de guitarra, tá? Essa aqui, ela é uma caixa de guitarra mesmo, ela é 15 watts. Ela funciona muito bem, mas não precisa ser essa caixa, tá? Pode ser aquelas de karaokê que vem com microfone, tudo legal. Agora, esta ponta aqui, por que um P10? Porque a entrada da minha caixa é um P10, que vai entrar aqui, entendeu? É muito simples. Fonte, entra no noise gate, sai, você controla, sai do noise gate, passa para a caixa e ela toca. Quando você ligar a fonte para controlar o ruído, desse jeito aqui, ó, tá vendo o tracinho? Ele tá aberto. Quando você ligar o rádio ou o celular, seja lá o que for, você liga com ele aberto e vai fechando. No caso do rádio, você vai fechando até sumir aquele ruído branco, certo? É muito simples. Se for celular, você vai controlando a seu gosto, você vai aprendendo, entendeu? Então, ligou a fonte, tá aberto, vai fechando devagarinho, no caso do rádio, até sumir o ruído branco da varredura, ok? E outra coisa, quando for comprar o pedal da guitarra, o noise gate, ele geralmente vem sem a fonte de alimentação. Tem que ser a fonte correta. É uma fonte de 9 volts, mas cada pedal tem uma amperagem diferente. Então, você tem que perguntar ao vendedor do pedal qual a fonte correta, porque senão ou não funciona ou queima o aparelho se você não colocar a fonte correta, tá? Essa aqui, esse é um dos modelos. Esta é só do pedal de guitarra do noise gate, porque no caso do reverb é também uma de 9 volts, mas a amperagem é diferente, não funciona nesse aqui, certo? Não esqueçam, perguntem qual é a fonte correta.